Fala aí, pessoal. Vamos aí para nossa terceira partida da Grunfeld, tá? Terceira partida do artigo do Cricor. E bora dar uma olhada no texto. Ainda mantendo a mesma linha de raciocínio, vamos a outro caso em que as brancas jogam um esquema comum, no caso, o sistema London com C4, e logo cai em uma posição inferior por causa da criação de um peão isolado em D4, citado no comentário da partida anterior. Esse é um tipo de posição importante para entender. A criação do peão isolado das brancas praticamente sempre é ideal. Que horas são, filho? 7h30. Hã? 7h30. 7h30, cedo É. ainda. Esse é um tipo de posição importante para entender. A criação do peão isolado das brancas praticamente sempre é ideal para as pretas, pois, com o bispo em G7, o peão D4 é um alvo de ataque direto e não há possibilidades de ataque contra o rei preto, o que acontece na posição isolado do peão isolado tradicionais. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa partida, né, que o Cricor jogou contra um adversário de 2.200. Vamos dar uma olhada nessa posição que apareceu um peão isolado. E um peão isolado na Grunfeld geralmente fica bom para a Grunfeld, né? Então temos aqui a Grunfeld. E o adversário do Cricor joga um sistema London com o C4 adicionado. E aqui o Cricor joga mais uma vez o C5. E aí se forma um peão isolado, né? Vamos ler aqui o comentário. Vamos ler o comentário. Essa estrutura pode ocorrer em algumas variantes da Grunfeld, caso o branco jogue de maneira passiva a abertura. Agora a pressão direta no ponto D4 é o plano básico. B6, bispo B7, torre 1 e bora estudar xadrez. Acontecem ali algumas trocas e o peão isolado das brancas está sangrando. O peão isolado das brancas. F6, interessante, ele não troca os bispos, né? Porque se ele trocar os bispos, vai desisolar, né? Vai perder o peão isolado. Então, ele joga F6, interessante. Vamos ler o comentário do livro. Do livro não, do artigo. De aqui em diante a partida não foi bem jogada, mas a abertura foi um sucesso, mantendo o par de bispos, um excelente bloqueio em D5 e as peças menores brancas não estão bem colocadas. O peão de F6 ajuda muito a limitá-las. Tenho um plano claro de colocar as peças em jogo com dama D7, rei, torre de A C8, e daí podendo até seguir com o rei C6, torre C6, né? Bom, enfim, com possíveis trocas de torres na coluna C. As pretas têm ótimas perspectivas de finais de bispo e bispo contra bispo e cavalo. Então ele disse que a partida não foi
bem jogada a partir daqui, né? Mas vamos ver, ele coloca as torres ali nas colunas abertas, pressiona o peão de D, né? O próprio Krikor critica a forma com que se desenrolou a partida, né? Mas pelo menos a abertura a gente entende o conceito da abertura e daqui a pouco eu volto ali no texto porque eu não entendi muito bem o texto. Trocam as damas. Nós temos ali um final de 2 bispos contra cavalo e bispo e torres. Bom, a partida se desenrola, mas o mais importante é a gente pegar o espírito da abertura, né? Então, vamos voltar ali naquela parte crítica onde tem o comentário para tentar entender melhor. Bispo em G3. Daqui em diante a partida não foi bem jogada, mas a abertura foi um sucesso, mantendo o par de bispos, um excelente bloqueio em D5 e as peças menores brancas não estão bem colocadas. O peão de F6 ajuda muito a limitá-las. Até aqui eu entendi. Tem um plano claro que é colocar as peças em jogo com dama em D7, torre de A C8 e daí podendo até seguir com torre C6, torre de F C8. Entendi, dobrando as torres na coluna C. Pondo as torres na coluna C. Já põe, mãe. Pondo as torres na coluna C. O rei jogando em F7 para controlar E7. E com possíveis trocas de torres na coluna C, as pretas têm ótimas perspectivas em finais de bispo e bispo contra bispo e cavalo, certo? É isso aí, entendi. Vamos voltar do comecinho só para a gente ver. Então, essa foi a partida, a abertura que o adversário usou um sistema London com o C4 avançado, né? E nós temos uma posição de peão isolado, posição importante para compreender que as pretas ficam melhores quando o peão fica isolado das brancas, certo? Então, daqui a pouco teremos mais vídeos. Até mais.